Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito boa noite, nossa saudação a todos os senhores e senhoras. Estamos começando o nosso programa Painel aqui na sua TV Erechim, sempre em parceria com a Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. O nosso programa de hoje volta-se novamente para a área política. Presumo que a grande parte dos telespectadores que prestigiam o painel até andavam um pouco com saudade sobre esse tema, e a gente tem abordado outras questões que também merecem o seu espaço, especialmente a questão cultural, mas a política, evidentemente, que todos sabem, eu sempre gostei, e nós vamos voltar a falar um pouquinho de política hoje. Mais especificamente, vamos abordar como é que está a situação do PT aqui no município de Erechim, e de repente até em nível nacional. E, para tanto, eu estou recebendo aqui com muito prazer um velho amigo aí que a gente tem, um veterano, vamos dizer assim, né? O vereador e presidente do PT agora, Anacleto Zanella. Fique à vontade, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Então, boa noite, José. Hoje é um prazer enorme estar aqui conversando contigo e com a TV Erechim. E enquanto presidente do Partido dos Trabalhadores e vereador do município de Erechim, é muito importante que a gente construa também esse diálogo com a nossa comunidade. Então, boa noite a todos e todas que nos acompanham. Bom, nós vamos abordar ainda ao longo do bate-papo de hoje um pouquinho sobre o que está nesse livro do Anacleto Zanella, um estudo sobre a questão agrícola e especialmente a agricultura familiar, né? Aqui na região Alto Uruguai, um trabalho profundo de muita pesquisa. Como é que está a saída desse livro aí? Onde é que se encontra? Então, como eu fiz um trabalho, foi a tese do doutorado em História na UPF, em Passo Fundo, concluí no ano passado, e também resolvi publicar, porque depois de 5 anos de pesquisa, eu considerei fundamental que divulgarmos esse trabalho para a crítica, né? Nem todo trabalho ele consegue absorver e sistematizar tudo que existe sobre a agricultura familiar. Mas é sempre uma síntese, então, portanto, é sempre um trabalho parcial sobre a realidade regional. Mas tem muitos dados, né? E eu fiz uma tiragem de 500 livros e hoje eu tenho em torno de uns 50 livros ainda à disposição, mas eu não coloquei em livrarias. Então, está comigo também ali no nosso gabinete, na Câmara de Vereadores. Se alguém quiser adquirir, também estamos vendendo a preço de custo, né? Então, o objetivo não é tirar nenhum real nesse valor, o valor é R$30, é um valor para quem quiser conhecer este trabalho voltado para o desenvolvimento da nossa agricultura, especialmente a agricultura de base familiar, que é a característica principal do Alto Uruguai. O Alto Uruguai é composto de 32 municípios e a maioria desses municípios tem como base econômica de sustentação a agricultura, e dentro da agricultura as propriedades de grande tamanho são poucas. A maioria das propriedades rurais do Alto Uruguai são da agricultura familiar. E a agricultura familiar é a que produz de forma muito mais organizada a
a produção de alimentos, né? Porque a grande propriedade é mais voltada para o mercado externo, né? Para a exportação, na produção especialmente de soja, outros produtos. Mas a agricultura familiar, além de produzir para o mercado exterior, ela produz principalmente os alimentos que vão à mesa da família brasileira, né? De todos os setores sociais. Então a agricultura familiar merece sim nosso aplauso, nosso reconhecimento e também o nosso estudo, né? Nossas pesquisas, né? Mas eu vou deixar para o próximo bloco nós aprofundarmos um pouquinho essa questão da agricultura familiar, lembrando que nós estamos gravando esse programa, acho que foi por uma coincidência aí, né? Há quem diga que não existam coincidências, né? Hoje é o dia do colono, né? E também é o dia da agricultura familiar, né? E nós estamos recebendo o Anacleto Zanella, né, para gravar este programa. Mas vamos falar... eu sou filho de agricultores familiares, meus pais moram comigo no bairro das Três Vendas, mas nós nascemos lá no interior de São Valentim, nossa família cresceu lá, e eu aprendi desde pequeno a dura lida do agricultor, da agricultora, e por isso o nosso reconhecimento, né? Estamos na semana aí do dia do agricultor, do dia do motorista, que faz o transporte, enfim. Então, esse programa pode ser dedicado a eles principalmente. Ok. Só fazendo uma observação que mais recentemente, né, foi transmutado aí o dia do colono para o dia do agricultor, né? Quando se diz o dia do colono, aqui eu estou fazendo uma referência de jeito nenhum pejorativa, absolutamente. Eu também sou oriundo da colônia, né? E tenho muito orgulho disso, né? Também peguei na enxada e me sinto até à vontade quando me chamam, tu trabalhou na colônia, não, tu é colono. Sim, eu sou filho de colono, sim. E depois e hoje se fala em agricultura, em agricultor. E o termo... Eu acho que não deve ser, nenhum dos dois termos são, digamos, não dizem respeito à figura de quem trabalha com a terra. Não, e depois assim, o termo colono, ele se origina da colonização, né? O termo da agricultura, ele é mais amplo, porque ele não só valoriza quem chegou para colonizar, mas também aqueles que já estavam aqui, os povos indígenas, os povos que já moravam aqui, ou seja, não são apenas os que vieram colonizar a região. Então, acho que o termo agricultor acaba sendo mais abrangente, mas não há, de fato, nenhuma questão pejorativa em termos de utilizar o nome colono ou agricultor. São duas denominações, mas elas têm significado diferente. Por isso que o termo agricultor, na minha opinião, pelo menos pelos estudos feitos, ele é mais amplo, ele contempla melhor o conjunto da diversidade que é a nossa agricultura. Mas não vamos nos estranhar por causa disso. Não. Vamos nos estranhar pelas questões políticas, então. Vamos lá. Como é que está o PT aqui em Erechim? Então, hoje nós estamos num processo de reorganização do Partido dos Trabalhadores, preparando o Partido dos Trabalhadores para novos desafios que são colocados permanentemente pela sociedade, pelo país, né? O PT voltou à cena política com muita força, com a eleição do presidente Lula no ano passado, né? Com a eleição de deputados, senadores, enfim, cresceu o partido em todo o Brasil, e temos a responsabilidade de governar o Brasil. E se temos essa responsabilidade, nos municípios nós também temos que dar e fazer o melhor do nosso trabalho. Então nós estamos com várias frentes de atuação. Uma é a Câmara de Vereadores, eu e o vereador Sérgio Alves Bento, hoje, inclusive o vereador Sérgio Alves Bento, o Serginho, é o presidente da Câmara de Vereadores, eu sou o líder da bancada, então nós temos uma responsabilidade de representar o PT e de forma bacana que de fato contemple os anseios da nossa comunidade na Câmara de Vereadores, e no PT especificamente nós tivemos a saída do professor Alderi Oldra, que está trabalhando em Lages, Santa Catarina, já fazem 2 anos, digo mais de 3 anos,
e ele ainda estava interinamente na presidência do PT, então eu assumi no lugar dele a presidência do PT. Em agosto e setembro agora nós vamos ter plenárias nacionais. Em todo o Brasil o PT vai ter um processo de plenária que vai confirmar ou não esta atual executiva e este diretório que nós temos em Erechim. Assumimos então a presidência do PT e estamos também desenvolvendo um processo de reorganização. O que é essa reorganização? Nós estamos promovendo um conjunto de reuniões internas, estabelecendo metas de filiar novas pessoas, trazer novas lideranças ao Partido dos Trabalhadores, renovar o processo de construção partidária. Fizemos também uma reorganização do diretório municipal, então pessoas que já saíram ou que não estavam mais em condições de representar o PT no diretório foram substituídas, então pessoas voltaram para o diretório, como é o caso do Claudemir Miquelão, que foi presidente do PT por vários mandatos, hoje então está também no diretório, outras pessoas vieram, então estamos nesse processo de renovação. Outro desafio que está colocado ao PT, então, é construir a nossa nominata de pré-candidatos e pré-candidatas a vereador e vereadora para o ano que vem. Daqui a um ano e pouco estaremos com eleições municipais. Então o PT também está se preparando para a eleição municipal. Estamos também debatendo qual é o papel que o PT terá na majoritária. O PT terá candidato a prefeito, não terá candidato a prefeito? Estamos fazendo este debate e tudo indica que o PT deverá ter, sim, candidatura a prefeito no ano que vem. Desculpe, essa é uma decisão dos diretórios municipais ou há, digamos, uma norma estadual do diretório estadual ou é uma norma, digamos, em nível nacional? Por exemplo, nós somos uma cidade com mais de 100 mil habitantes, né? De onde, assim, quem é que decide se vai ter ou não vai ter um candidato a prefeito? A decisão é municipal, mas hoje a orientação estadual e nacional é que em todos os municípios do Brasil, especialmente os municípios mais representativos, como é o caso de Erechim, que o PT deverá ter candidato. Não só o PT hoje agora é a federação. Então o PT hoje dialoga com o PCdoB, em Erechim também nós temos a vereadora Sandra Piccoli, que é do PCdoB, então nós temos hoje na federação 3 vereadores, então eu sou vereador, o Serginho e a Sandra. Além dessa representação, tem o Partido Verde, o PV também faz parte da federação, mas nesse momento em Erechim o PV pelo menos não está com vida ativa, né? Talvez vai se organizar até o ano que vem. Mas, pelo menos, esses 2 partidos, o PT e o PCdoB, vão dialogando, estamos começando a construir um diálogo para a eleição municipal do ano que vem. Essas reuniões têm feito ao acaso ou existe uma agenda? Nós estamos com uma agenda. Nós fizemos um planejamento de trabalho. Considerando que ainda estamos um tanto quanto distantes. Então, estamos fazendo um planejamento do trabalho que prevê novas filiações, trabalho de formação que eu falei, prevê visitas a lideranças, pessoas que já foram candidatos e candidatas pelo PT, ou pessoas novas que podem vir a ser candidatos e candidatas pelo PT. Então estamos fazendo esse processo de visita. Estamos também constituindo grupos de trabalho para discutir plano de governo, quais são as principais necessidades que o município tem em Erechim. Nós em Erechim temos, a população de Erechim, na educação, na saúde, na agricultura, na cultura, no desenvolvimento econômico, enfim. Em todas as áreas, nós estamos criando grupos de trabalho para construir, avaliar o que está sendo feito pelo município, pela prefeitura, pela atual gestão municipal e os desafios que estão colocados hoje. Mas o PT fez parte, se não me engano, do grupo de partidos que apoiou o prefeito Polis, né?
Nós fizemos parte, o próprio prefeito Polis já foi do PT, Sim. prefeito por 2 vezes. Por que o PT ele poderia agora elaborar ou propor de diferente ou de novo? Mas o que aconteceu? Então vamos retomar 2020. 2020, o prefeito Polis já tinha saído do PT e concorreu pelo MDB. Sim, então sim. O Polis não é mais do Partido dos Trabalhadores. E ele fez uma opção de fazer coligação com o PSB, com o Flávio Tirello, e o PT não faz parte do governo municipal. Então não fez parte... Vota com o governo. Nós temos um municipal. apoio crítico. Nós temos tido uma posição de independência. Por exemplo, há 15 dias atrás nós votamos contra o projeto que criava mais uma estrutura de cargos na área do saneamento básico. Por quê? Porque nós entendemos que o MDB tomou uma decisão estadual de privatização da Corsan e não tinha mais sentido o MDB de Erechim criar uma estrutura para cuidar do saneamento, da água, enfim, se o próprio MDB estava decidindo em nível MDB e PSDB, que hoje fazem parte da coligação municipal, decidiram privatizar a Corsan. Então a decisão estadual já foi tomada pelo MDB e pelo PSDB, ou seja, privatização da Corsan. Nós do PT temos uma posição divergente neste ponto. Nós entendemos que a água deve permanecer pública, não deveria ser privatizada. Então por isso nós votamos contra o projeto. Nesse caso, mas de outra sorte, ou de outro azar, digamos, o PT também não está junto com quem é realmente oposição hoje. Nós temos, que em Erechim hoje, no Brasil pelo menos, nós podemos classificar, mesmo que hajam mais de 30 partidos, mas podemos definir que temos 3 grupos que compõem a política nacional. Nós temos um grupo de extrema direita, representada pela família Bolsonaro, vamos resumir assim, né? Que era governo até o final do ano passado, que nós enfrentamos na eleição, combatemos de forma muito forte nos últimos anos e ganhamos a eleição com o presidente Lula. Então tem este grupo de extrema direita que não dialoga com o PT. E o PT também não dialoga, por quê? Porque eles têm posições muito extremas. Na Câmara tem bolsonaristas ou não? Tem. No caso, o vereador Anax, do Republicanos, é um defensor de primeira ordem. Então, o que nós temos? Nós temos um grupo de extrema-direita, nós temos partidos mais de centro, que às vezes dialogam mais com a esquerda ou dialogam com a direita. Aqui no caso de Erechim e no estado é representado pelo governador Leite. E nós temos a centro-esquerda, que o PT hegemoniza, o PCdoB, às vezes em nível nacional o governo Lula fez uma coalizão maior, que estão vários partidos, né? O PSB hoje, o Geraldo Alckmin é PSB, né? E é vice-presidente junto com o Lula. Então, portanto, nós temos pelo menos 3 grupos políticos em nível nacional que também se repetem, de certa forma, no município. Né? Tem a questão do PDT também, que a gente tem dialogado em nível nacional aqui também. Então, assim, existem estas 3, na minha opinião, 3 possibilidades de construção de candidaturas à majoritária no ano que vem. Uma mais de direita ou extrema-direita, uma de centro mais à direita e uma de centro-esquerda. Né? Eu, quando jornalista, vou ter que escrever, eu tenho que cuidar muito com os termos que eu uso. Né? Eu estaria errado se eu escrevesse, seguindo o que o senhor disse, extrema-direita, e ao invés de dizer centro-esquerda, escrever extrema-esquerda? A extrema-esquerda não existe em Erechim. Mas no país existe. Não existe. Hoje, qual é o partido de extrema esquerda? Não existe. Por quê? Eu acho que o senhor... Por que, José, hoje? Eu acho que o senhor, como membro desse bloco de esquerda, pode responder bem melhor do que eu. Por que não existe mais? Porque a partir da redemocratização do Brasil,
todos os partidos que defendiam outras soluções para o país assumiram um programa democrático e popular. E, portanto, a gente precisa respeitar a democracia. E é nesse processo que a gente precisa respeitar os partidos, sejam eles de extrema direita, de direita, de centro, de esquerda. Por quê? Porque nós entendemos que o caminho é a democracia. Por isso que nós combatemos de forma dura a tentativa de golpe que o Brasil vivenciou no dia 8 de janeiro. Isto são atitudes extremas. Por isso que nós entendemos que os partidos ligados, especialmente os mais ligados ao bolsonarismo, adotaram posturas de extrema direita. Mas como é que o senhor interpreta o fato, então, digamos, do presidente Lula, que, no seu entender, é voltado mais à esquerda, é isso? Não sendo de extrema esquerda, mas, assim, ele se dá extremamente bem, né? Com Maduro, com Cuba, com China. O que dá para se dizer a respeito disso? Esses países não são extremados de um lado? O que o presidente Lula defende, o que o Partido dos Trabalhadores defende é que nós temos que ter relações com todos os países. Portanto, o Maduro vem para o Brasil, ele é recebido. Enquanto ele for presidente da Venezuela, nós temos que respeitar a decisão do povo venezuelano, concordando ou não concordando com o regime, com a forma como ele foi eleito. Nós também temos duras críticas ao regime venezuelano. Temos críticas a fazer. O senhor diz... O próprio PT tem. O próprio PT tem. Mas nós precisamos respeitar. Não é nós que temos que decidir sobre a Venezuela. Nós temos que decidir sobre o Brasil. E o Brasil tem que ser... respeitar a democracia, os princípios constitucionais. Tanto é que diziam que a eleição do Lula, em 6 meses, o Brasil ia se transformar numa Venezuela, com fome, com miséria, com crise econômica, com crise social, com crise de toda a ordem. Cadê a crise? O governo Lula tem sido muito pragmático e muito firme na defesa da democracia, no respeito ao Congresso Nacional, dialogando com o próprio Centrão, que a gente tem críticas sérias ao Centrão, mas o Congresso Nacional é composto por esses partidos e é com esses partidos, com esses deputados, com esses senadores que temos que estabelecer o diálogo. É com respeito e com postura republicana com o Poder Judiciário. Temos que respeitar as decisões do Poder Judiciário, concordando com elas ou não concordando. É desta forma que nós temos que governar o Brasil, com respeito, com diálogo, com construção. Né? Nenhum empresário precisou ir embora porque o PT está governando o Brasil. Pelo contrário, o governo Lula restabeleceu relações com os empresários de todo o Brasil, com o agronegócio, com a agricultura familiar. Agora, o que o governo Lula faz de diferente? O governo Lula não trata apenas o agronegócio, o grande produtor. O governo Lula dialoga com o grande produtor, mas ele dialoga com a pequena agricultura. Ele respeita os povos indígenas, ele faz relação com as pessoas que mais precisam. Eu agora, há poucos minutos, eu estava tratando de um problema na área da moradia em Erechim. Sabe quanto está custando uma prestação de uma casa contratada em 2020? R$ 1.600 para uma família, uma casa de 42 metros quadrados. Como é que uma família pode pagar R$ 1.600 de uma casa de 42 metros quadrados? Não é possível. Por isso que o programa Minha Casa Minha Vida vem com muita força e vai estimular toda a economia. Portanto, o PT tem esta clareza de que a gente precisa dialogar com todos os setores sociais, mas nós temos prioridades. Qual é a prioridade? As pessoas que mais precisam, as pessoas que estão sem moradia, as pessoas que estão passando fome, as pessoas da agricultura. Não é o grande produtor que precisa do Estado, também precisa do Estado, mas quem mais precisa são os pequenos. Então é dessa forma que a gente
tenta estabelecer o diálogo com toda a sociedade. Ok, nós, evidentemente que sempre te respeitei e vou continuar te respeitando. Sem dúvida. Evidentemente, cada um tem as suas visões, eu olhando de fora, né, já estava caro o custo de vida antes e para o meu bolso ele continua igual, ou até mais, né? Mas a gente sabe que nem sempre depende exatamente... Se tu vai nos mercados hoje, está caro sim, porque eu também vou, eu sei que está caro, mas já está um pouquinho melhor do que estava. A inflação tem estabilizado, né, as coisas estabilizaram, a carne tu já compra com um valor um pouquinho menor, os preços dos combustíveis estabilizaram, né, não é mais... Estabilizaram baixo ou alto? O óleo diesel estava na faixa de R$7, hoje se compra óleo diesel na faixa de 5,50. Né? A gasolina subiu, baixou, agora em função do restabelecimento da relação estadual também, dos impostos estaduais, então está na faixa aí de 5,40, 5,50, né? É cara, mas pelo menos já temos os valores mais estáveis, né? E temos um problema seríssimo hoje, que é a taxa de juros, por isso que o presidente Lula tem batido. Como é que nós vamos garantir o crescimento da economia brasileira? Como é que os empresários vão fazer novos investimentos? Vão tomar crédito? Há uma taxa de juros de 13,75. Há uma sinalização de que agora, na próxima reunião do Banco Central, né, nós deveríamos ter uma redução. E eu não consigo acreditar, de sã consciência, também acho alto, mas que eles não saibam o que estão fazendo na área deles. Eu acho que sim. O remédio sempre, para a questão econômica, muitas vezes ele é amargo e às vezes tem que ser como está sendo. Mas o remédio está muito amargo. Eu acho que essa é a questão. Ninguém está defendendo que a taxa de juros baixe de 13,75% para 5% numa tacada só. Não. O que nós defendemos é que comece a haver uma redução gradativa da taxa de juros, porque isso também vai animar toda a nossa economia, né? É isso que nós estamos defendendo. Quero agradecer ao vereador Anacleto Zanella e presidente do PT por me informar que eu realmente estou ganhando menos do que eu achava, porque para mim as coisas realmente continuam iguais, mas respeitemos. Vamos voltar à nossa paróquia aqui. O senhor é candidato a prefeito. O senhor foi um nome muito forte do PT, que tanto é que o PT ofereceu o seu nome, não um outro nome, para ser o candidato a vice-prefeito quando a vereadora Ana, a candidata Ana, concorreu à prefeitura. E perderam a eleição por uma dúzia de votos. Exatamente. Né? Foi uma coisa inacreditável que talvez não aconteça nunca mais na história local. O senhor ainda se considera, digamos assim, como é que é tratado lá dentro do PT? Existem outros nomes ou o senhor é o nome mais forte mesmo? Eu acho que é. Nós temos um conjunto de lideranças, eu posso citar aqui os dois vereadores, eu sou um nome, o Serginho é outro nome. Temos o Lucas Farina, que também é uma importante liderança do PT em Erechim. O Lucas está fazendo o quê agora? Ele está trabalhando numa empresa ligada ao grupo da Creral, né, na área da produção de energia. Então, mas é um nome que deverá voltar à política, pelo menos é o que estamos tratando com ele, né, no ano que vem. Então, o Lucas também é um importante nome. Temos o companheiro Ivar Pavan, que foi... O Ivar reside em Erechim, bom, acho que já faz um bom tempo. Isso. Então, o Ivar Pavan é daqui também, então é um nome que também pode figurar, né, nas lideranças. Temos também a vereadora Sandra Piccoli, que também faz parte da federação, então também é um nome que pode figurar na nossa, numa possível chapa majoritária no ano que vem. Mas como eu também fiquei muito bem colocado na eleição municipal, eleição a deputado federal no ano passado, hoje eu sou segundo suplente da bancada federal, né? Ainda temos alguma possibilidade de assumir em Brasília, mas é pequena. Hoje, como com a eleição do presidente Lula, o deputado Paulo Pimenta, o mais votado hoje é
é ministro e assumiu a primeira suplente, que é a deputada Reginete Bispo, de Porto Alegre. Portanto, hoje eu sou o primeiro suplente da bancada do Partido dos Trabalhadores no estado do Rio Grande do Sul. Ninguém tem que ter ligado, assim, digamos, e dando uma luzinha? Assim. Então, existem pequenas possibilidades, mas isso é para o futuro. Neste momento ela não existe e, portanto, o meu nome está sendo também debatido dentro do PT como um possível nome para figurar na chapa majoritária no ano que vem. Mas isso não está batido o martelo, ou seja, é um debate que está recém começando, por isso que eu citei aqui vários nomes e poderão surgir novas lideranças também, né? Nós temos várias... vai caber essa decisão? A decisão... uma conversação interna? A decisão vai ser tomada ao longo do tempo, né? Num debate interno, no período concreto, né? Que vai ser lá no ano que vem, onde vão abrir os processos de convenções partidárias, enfim, para fazer essa definição. No PT sempre se abre espaço para as prévias, né? Então, período de inscrição de pré-candidaturas. Então, vai haver isso? Isso vai acontecer, sim. Isso vai acontecer? Isso vai acontecer. Então, todas as pessoas que são filiadas ou filiados do partido poderão pleitear, se apresentar, enfim. Por isso que também é possível que surjam novas lideranças no decorrer do caminho, né? Mas como eu tenho esta condição hoje de ser vereador do município, tenho uma história, já fui candidato a vice-prefeito, não fui eleito por 12 votos, sou vereador de 6 mandatos, sempre que eu concorri a vereador me elegi, tenho votações históricas dentro do PT, então o meu nome sempre é um nome bastante forte dentro do PT e é um nome que está colocado hoje para o debate, para a discussão. Quantos votos o senhor fez a vereadora? A vereadora eu fiz 962 votos. E a deputado federal? Eu fiz 19.283 votos para deputado federal. Boa votação, hein? Sim. E, sendo que em Erechim eu fiz mais de 10 mil votos destes 19 mil. Boa votação, porque a gente sabe que... Entre os candidatos de Erechim eu fui o mais votado, também entre todos os demais candidatos a deputado federal. Não é nenhuma novidade, né, para ninguém, porque vem muita gente de fora, e depois até na própria região, há aí uma disputa muito grande. Os mais diferentes partidos acabam elencando aí os seus nomes, né, e aí mesmo que seja uma votação pequena, 2 mil para cá, 3 mil e pouco para lá, e na soma daria... Faltaram apenas 450 votos para eu ser hoje o primeiro suplente, e se eu fosse o primeiro já estaria trabalhando em Brasília nesse momento. Mas é do jogo democrático, a gente sabe que quem vai para a chuva vai se molhar, então... Mas para a região que vive reclamando, né, e vive até com alguma razão, não sei... que a gente deveria ter um deputado federal, me parece que o nome mais próximo hoje é o seu nome. Sim, hoje sim, porque hoje eu estou na primeira suplência da nossa bancada. E como somos governo federal, temos alguma chance no futuro de assumir, né? Então é isso, mas mesmo não sendo hoje deputado federal, ficando na suplência e sendo vereador do município e também agora com a presidência do PT, nós também temos estabelecido relações em Brasília com os nossos deputados federais, né, com o nosso senador Paim, com o ministro Paulo Pimenta, né, abrindo portas em nível de país para projetos de Erechim, né? Então, quando teve a marcha dos prefeitos, nós tivemos uma audiência nos ministérios, levando pautas do nosso Santa Terezinha, o Jackson Arpini esteve junto com a gente, vereadores da região, como a Márcia, prefeitos da região, como o Polaco de Itatiba do Sul, o Griselli de Ponte Preta, a administração de Carlos Gomes e outros representantes da região, levando demandas daqui, né? Então, na moradia, por exemplo, nós precisamos urgentemente investir em moradia. Deixa eu fazer uma observação e entrar nesse tema aí. O seu nome também não embora tenha muito estudo sobre agricultura,
familiar e tal, né? Mas o senhor sempre foi um homem ligado, com boas relações com os sindicatos. Sim. Né? Como é que está essa relação Anacleto Zanella com o sindicalismo? Eu tenho uma relação, em minha história, eu fui dirigente sindical por muitos anos, do Sindicato da Alimentação do Sindicato da Alimentação também da Central Sindical, da CUT Alto Uruguai, enfim, da Federação da Alimentação. Então eu sempre tive uma relação muito forte com os sindicatos. E quando eu falo dos sindicatos, eu não falo do sindicato, geralmente tem uma posição, muita gente tem tem restrições ao sindicalismo. Mas a gente sempre procurou no sindicalismo hoje também fazer um processo de negociação. Qual é o papel do sindicato? É representar os trabalhadores. Mas nós não queremos o fim das empresas. Queremos que as empresas progridam, mas que a riqueza seja melhor repartida entre os trabalhadores. É isso que faz um sindicato, né? Então esse trabalho a gente continua fazendo. O senhor tem essas relações com Mantenho relações. Dirige os mais diferentes sindicatos? Sim, nós temos relação com a Artapers, que é a Associação dos Aposentados, temos relação muito forte, continuo, sempre que tem algum evento do Sindicato da Alimentação. Estou lá presente, dos metalúrgicos, dos professores, a gente tem apoiado a luta dos professores, a luta dos trabalhadores da saúde, agora pelo piso da enfermagem. Acreditamos que dentro de poucos dias vai haver uma solução e finalmente vamos valorizar uma categoria tão urgente, tão necessária e que faz um papel diário em favor das pessoas e que precisa de maior valorização. O senhor, como membro do PT e presidente do PT, e também o senhor tem alguma preocupação quanto aos destinos, enfim, ao futuro do IP no Estado aqui também? Olha, nós temos acompanhado, nós temos várias críticas à decisão que o governo do Estado tomou de ampliar as contribuições, né, dos servidores públicos. Existe um contingente muito grande, muito expressivo de pessoas que dependem. Mas o IP precisa continuar de pé e fazendo esse papel tão importante. Aliás, se os outros sistemas de saúde, os outros planos de saúde não funcionarem, todas as pessoas vão ser tratadas no Sistema Único de Saúde. E aí nós temos uma sobrecarga nos serviços públicos. A própria direção do Santa Terezinha tem nos colocado na Câmara de Vereadores as dificuldades que tem tido para fazer a gestão. E há poucos dias aprovamos o repasse de mais 3 milhões de reais dos cofres municipais para o Santa Terezinha, porque o Santa Terezinha precisa pagar seus fornecedores, pagar a medicação, pagar seus servidores e, portanto, não pode parar. E é um hospital de Erechim, do Alto Uruguai, que precisa ter todo o nosso apoio. Estamos lutando lá em Brasília para aumentar os valores que os governos devem passar, né, tanto em nível federal, estadual, aqui no estado também, porque o Santa Terezinha hoje se não tivesse a sustentação dos recursos do município de Erechim, o Santa Terezinha fecharia as portas. Então nós precisamos ter mais apoio federal, mais apoio estadual e também de todos os municípios para que o Santa Terezinha continue e amplie ainda mais os seus serviços. O senhor, como vereador, poderia um dia, senhor, mais fácil, fazer uma busca aí, digamos, junto ao Poder Executivo, né, dos executivos que passaram de quem foi prefeito, quanto o município já botou lá no Hospital Santa Terezinha. Seria mais uma pesquisa que... eu acho que ia dar, porque todo mundo sabe, não vou dizer nenhuma novidade, olha o que a gente vê de veículos de fora, e ônibus e vans, enfim, dos mais diferentes municípios, né, vindo para Erechim. Eu acho que sim, também não é diferente com Passo Fundo, com outros centros. Não, e um hospital regional, ele tem que ser regional, mesmo que ele tenha hoje a administração municipal, mas o Santa Terezinha hoje, inclusive, recebe mais recursos federais e estaduais, porque ele é um hospital que atende quase 80 a 100 municípios do estado, principalmente aqui o Alto Uruguai, mas também de outras regiões. Então, um hospital assim precisa ter mais recursos. E veja só um erro que o governo federal fez, ainda na gestão anterior,
e o Congresso Nacional, a responsabilidade foi maior do Congresso do que do governo, repassou 2 bilhões de reais, aprovado no Congresso Nacional no ano passado, que foi fechado agora no início deste ano e foi repassado pelo atual governo, 2 bilhões de reais para os hospitais filantrópicos. Então, os hospitais que atendem a população brasileira, mas que não são totalmente públicos, todos receberam mais recursos agora no início do ano passado, de forma justa. Não há crítica a esse projeto, mas deixaram de fora os hospitais públicos. Os hospitais públicos como é o caso do Santa Terezinha. Inclusive isso nós levamos lá para o governo Lula, de que esta injustiça precisa ser corrigida pelo Congresso Nacional e pelo governo federal. Esperamos que esta demanda seja atendida aí no curto prazo para melhorar, ampliar os recursos repassados de forma pelo governo federal e também aqui no estado. Temos que demandar mais ao governo estadual também. Porque Erechim aos poucos foi se transformando aí num ponto de referência aí o último socorro aí não só para o Alto Uruguai, são os municípios até numa região que a gente quase não vem lá de Frederico, enfim, ali daquela região, né, e que tem que vir, enfim, né. Bom, nós vamos fazer o nosso único intervalo do programa de hoje, depois nós vamos falar um pouquinho sobre a agricultura familiar e essa obra do presidente do PT e vereador Anacleto Zanella. Nós já voltamos. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bem, nós estamos de volta hoje recebendo com muito prazer aqui o vereador Anacleto Zanella, que está acompanhado aqui com a sua assessora de gabinete, a colega Camila, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre a agricultura familiar, né? Acho que há poucos dias saíram até os recursos ainda da agricultura familiar. Eu não estou lembrado de quanto é que foi, mas ao que eu andei lendo aí, foi mais do que nos anos passados aí. Como é que a agricultura familiar, como é que repercutiu na agricultura familiar o que está à disposição dela agora? Então quero também, além de saudar a Camila, também saudar a Terezinha Magaes, que é também a outra assessora que trabalha comigo há muito tempo. Então elas também têm me ajudado muito no trabalho na Câmara, então meu agradecimento. A agricultura familiar e o agronegócio como um todo, eles têm que ter prioridade do governo federal. E é nesse sentido que a cada plano safra que é lançado, os governos têm procurado atender, né? E o governo Lula esse debate começou a acontecer principalmente no governo Fernando Henrique Cardoso, depois no primeiro governo Lula, no segundo, no governo Dilma. E seguiram-se os programas, eles continuaram, talvez não com a prioridade que deveriam, mas eles continuaram. E hoje, então, o governo Lula retoma esta política agrícola, o PRONAF, que é e também o Plano Safra, além de outros programas que beneficiam a agricultura, como o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, né, que beneficia famílias de agricultores familiares para compra direta, para venda, para alimentação escolar, para as feiras, para as famílias de baixa renda.
O programa de habitação rural também está sendo retomado no Brasil. Então, estes programas todos, José Oddi, eles beneficiam de forma muito mais direta os agricultores familiares. E esta é a grande diferença do governo Lula. O governo Lula, como eu disse antes, não prioriza apenas o grande produtor, mas prioriza o grande produtor, continua tendo um belo plano safra, com o objetivo de reduzir a taxa de juros, ter um crédito mais barato e também crédito subsidiado para os agricultores fazerem a produção. O senhor acha que isso pode nos conduzir, digamos, a uma redução dos preços finais? Não? Sem dúvida nenhuma. Claro que também dependemos do mercado externo, né? Por exemplo, a continuação da guerra da Ucrânia, né, da Rússia contra a Ucrânia, ela prejudica o mercado mundial de alimentos, né? Então isso também interfere, né? Mas nós trabalhamos para ampliar a produção, preservar o meio ambiente, porque essa questão não é pequena, né? Vejam as taxas as temperaturas mundiais que vimos há poucos dias no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, em outros lugares. Aqui também essas mudanças bruscas de temperaturas. Então, nós precisamos ter uma agricultura forte, que produza mais, com ampliação das tecnologias, com mais investimentos, mas sem destruir a questão ambiental. Então, esse é o grande desafio para o Brasil. Fazendo isso, fazendo esse tema de casa, o Brasil sempre será competitivo, porque o Brasil tem feito, ao longo dos anos, grandes investimentos através da Embrapa, através de outras, através da pesquisa como um todo. Aliás, esse também é um tema muito caro para nós. A defesa da pesquisa, a defesa da ciência, a defesa da educação, porque sem esses investimentos, nós não vamos ampliar e modernizar o nosso país e construir um país mais sustentável, né? Então, é com pesquisa, é com investimentos. Então, estas questões estão presentes hoje na agricultura brasileira e nas políticas públicas do país. Anacleto, como é que você interpreta, saiu o censo demográfico há poucos meses, há cerca de um mês e tal, e no Alto Uruguai apenas 4 municípios tiveram a sua população aumentada, Erechim, Getúlio Vargas, Barão de Cotegipe, se não me engano, e Erebanco, né? Os demais municípios reduziram, né? O senhor pode analisar de 2 ângulos, né? Digamos, a fuga a migração desse pessoal, não sei para onde é que foram, né? E do ponto de vista, digamos, da vinda da concentração, da busca de emprego. Então, nós temos duas questões colocadas na questão do censo demográfico. Uma é a redução do número de filhos das famílias, né? Então, este é um problema que dialoga com a questão da taxa de natalidade. Então, as famílias hoje optam em ter um filho, no máximo 2 filhos. 3 filhos, olha, é difícil encontrar família que tenha 3 filhos. Esta é uma questão, então. Isso também reflete, não só no caso do Alto Uruguai, mas no Brasil inteiro e até no mundo inteiro, há uma redução no número de filhos nas famílias. A segunda questão, eu trato muito nesta pesquisa que eu fiz sobre a agricultura familiar. Se os municípios não tiverem a infraestrutura básica, as condições básicas, os jovens não permanecem nesses municípios. Um dos exemplos é a questão do acesso asfáltico. No mundo de hoje, as pessoas, no mínimo, querem chegar no seu município, ou pelo menos próximo à sua propriedade, com asfalto. E hoje, os nossos municípios ainda têm muita carência. Tem agora alguns investimentos importantes na região e temos que apoiar, mas isso também é um tema que nós precisamos continuar debatendo, provocando, e vocês da imprensa têm feito esse papel de forma sistemática, né? Então, eu também levanto nessa pesquisa. Então, todos os municípios do Alto Uruguai precisam ter acesso asfáltico. Junto com o acesso asfáltico, condições básicas de energia, internet no meio rural, enfim, todo um conjunto de benefícios para que as pessoas possam ir lá dizer, não importa o município, vou citar o exemplo de São Valentim.
Se não tiver essas condições básicas, poucos agricultores vão permanecer, porque as famílias vão ficando, os pais vão ficando mais velhos, vão deixando a propriedade, se aposentam e qual é o caminho? Morar na cidade, ou em São Valentim, na cidade de São Valentim, ou em Erechim. Então isso está acontecendo em todo o nosso Alto Uruguai. Então é bem Mas fácil. É um processo até natural, acho isso. Sim, então tem o processo natural de tu vir para o grande centro. Nos grandes países aconteceu isso. Isso também. aconteceu. Mas se nós, acho que este número cada vez vai diminuir mais. Do ponto de vista assim, como não tem mais uma explosão demográfica, também o número de pessoas deve estabilizar. É isso que eu também acredito. Mas para que a gente possa ter o reverso disso, que é as pessoas voltarem para os municípios de origem ou ir lá fazer investimento, tem gente já fazendo isso. Mas tem que ter essa infraestrutura básica, que eu digo, é energia de qualidade, é internet de qualidade, é asfalto para estradas de qualidade, enfim. Tudo isso para que a gente possa desenvolver melhor os nossos municípios. Como é que o PT está no Alto Uruguai? O PT sempre teve municípios mais fortes. O PT sofreu também a crise toda que o PT vivenciou de 2014, especialmente 2015 até o ano passado. Então, 2020 não foi um ano que o PT conseguiu grandes resultados, mas nós continuamos tendo 3 prefeituras na região, né? Administramos Itatiba do Sul, que já está no 7º mandato, é um exemplo para o país. O PT governa o município de Itatiba do Sul. Lugar de Aratiba. Então é o município onde estamos há mais tempo. Administramos Ponte Preta e Carlos Gomes. Então o PT agora está se preparando para crescer, voltar a ter mais espaço na região, porque nós fizemos com o presidente Lula, vou dar o exemplo de Erechim, nós fizemos 1/3 dos votos de Erechim com o presidente Lula. Então e no Alto Uruguai, eu não tenho esta média agora aqui, mas é mais ou menos isso. Então, se nós temos condições de fazer 1/3 dos votos da região para o presidente da República, por que nós não podemos fazer isto para os nossos prefeitos e vereadores? Podemos ampliar, então nós estamos acreditando muito no crescimento do Partido dos Trabalhadores na eleição do ano que vem, em todo o Alto Uruguai. Erechim, né, como município regional mais forte, mais representativo, mas também nos demais municípios do Alto Uruguai. Bom, nós temos 2 minutos e meio ainda. Eu gostaria de deixar você à vontade aí, Anacleto, para que você pudesse falar o que não foi te perguntado, enfim, né, e com vistas mais especificamente realmente à questão eleitoral doméstica aqui, né? Como é que o PT pretende se relacionar, inclusive, com os demais partidos, né? Então, além daquele trabalho interno que nós estamos fazendo, o Partido dos Trabalhadores sempre tem que ser um partido, ele, mesmo sendo de uma parte da sociedade, mas ele tem que dialogar com todos os setores. Então nós estamos planejando um conjunto de ações no próximo período, que vai reunir as pessoas da área da educação, da saúde, da área empresarial, da agricultura, da cultura, as pessoas de baixa renda, os trabalhadores, as entidades, enfim, debatendo que município a gente quer, que políticas públicas nós precisamos melhorar no município de Erechim, em nível estadual e em nível federal, porque nós somos os representantes do governo Lula na região, então nós precisamos manter esse diálogo aberto. E é essa a mensagem que eu quero deixar aqui no final dessa entrevista. O Partido dos Trabalhadores e os nossos vereadores na Câmara de Vereadores estamos sempre à disposição da nossa comunidade, para dialogar, para ouvir, para atender as demandas e também para propor mudanças naquilo que nós entendemos que não está funcionando adequadamente. E os problemas são muitos ainda, né? Então nós precisamos avançar em todas as áreas, né? Como eu disse, na educação, na saúde, na questão ambiental, na questão cultural, enfim. O município é dinâmico e os partidos eles precisam estar prontos para enfrentar ter essa dinamicidade para dialogar com todos os setores sociais. É dessa forma que a gente pode construir um município e um trabalho cada vez melhor
em favor de nossa comunidade que tanto precisa. Em 30 segundos, o senhor acha que nós vamos ter quantos candidatos a prefeito? Eu já, de certa forma, eu respondi antes. Eu acredito que nós vamos ter pelo menos 3 candidaturas. Pode até ter 4 candidaturas, mas acho que o cenário provável seja com 3 candidaturas no ano que vem. Mas isso o tempo que vai dizer, né? Exatamente. Bom, quero agradecer mais uma vez a presença, então, do Anacleto Zanella, que abrilhantou o nosso painel de hoje aqui. Muito obrigado. O nosso espaço sempre está à disposição e quem desejar aqui o livro pode procurar lá no gabinete do vereador, aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Ok? Ou na minha casa também. Okay. Bom. E sempre fico hoje à disposição, né? O nosso programa já diz que o Partido dos Trabalhadores defende a bandeira do orçamento participativo, então nós temos que ser pessoas que estejam sempre abertas a esse diálogo com a nossa população. Muito obrigado pela oportunidade. Ok. A todos de casa também, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.